Durante vários anos eu achava que o meu problema era que eu não conseguia fazer melhor, eu não sabia fazer melhor. Agora, desta perspectiva, olhando para trás, eu entendo que eu já estava a fazer tudo certo, só que ainda não estava a conseguir sustentar, não estava a conseguir continuar aquilo que eu estava a fazer. E eu só percebi isso há relativamente pouco tempo. E isto foi-se manifestando na minha vida, em especial no meu negócio, de formas que eu agora consigo ver, olhando para trás eu consigo ver, e no presente eu também consigo ver, mas que não conseguia até agora. E houve um episódio em específico que aconteceu há relativamente pouco tempo também, em que eu recordei de um produto que eu abri para as pessoas que já estavam a trabalhar comigo na altura em que eu trabalhava perda de peso em exclusivo. Eu comecei por trabalhar perda de peso e depois as pessoas que trabalhavam comigo perda de peso queriam mais. Queriam continuar a evoluir nas suas vidas porque sentiam tão ajudadas e sentiam tantos resultados que percebiam que se eu as continuasse a ajudar depois noutras áreas da vida, elas iriam conseguir ter os mesmos resultados. E a verdade é que eu sentia isso também na altura. Eu sentia que eu falava sobre perda de peso, mas na verdade aquilo que eu falava sobre perda de peso era para tudo na vida. Não era só para perder peso, para ter um estilo de vida saudável e sustentável. Era para tudo aquilo que as pessoas faziam para a vida toda. Então, aquilo que eu fiz foi abrir uma comunidade na altura para mulheres que queriam mais tempo, mais liberdade, mais leveza nas suas vidas, queriam atingir outros objetivos. Abri essa comunidade teve, a meu ver agora, teve bastante sucesso, tive bastantes pessoas a pertencerem a essa comunidade. Nessa comunidade eu todos os dias fazia diretos ao vivo, eu estava todos os dias em direto, à hora do almoço, para falar sobre um tema que eu decidia na altura qual é que seria com base nas partilhas que haviam na comunidade todos os dias. E eu definia um tema, trabalhava esse tema ao vivo e falava da minha verdade, falava do meu coração, sem nada assim muito preparado, eu falava do meu coração, daquilo que eu sabia, da minha experiência pessoal e também da minha experiência profissional a acompanhar outras pessoas nas diversas áreas da vida. Então, aquela comunidade que eu organizei naquela altura era mesmo algo que me dava prazer. No início era algo que me dava mesmo prazer de estar presente, de estar a fazer. Só que, passado algum tempo, eu comecei de uma forma muito subtil a achar que aquilo que eu estava a fazer não era suficiente, que diretos todos os dias não era suficiente, que o cenário em que eu filmava não era suficiente, que a câmara com que eu filmava, que era a câmara do computador, era fraca, que o micro era fraco, enfim, começou-se a instalar a não suficiência de formas muito subtis que eu na altura não percebi. Eu só estava a acompanhar essas vozes na minha cabeça de que isto não é suficiente, Rita, não estás a falar bem o suficiente, devias ter mais estrutura, devias de fazer melhor. Enfim, essas pequenas vozes foram-se instalando na minha cabeça e eu achava mesmo que aquilo que estava a acontecer era que eu estava a tentar melhorar a comunidade que eu tinha fundado e que adorava estar presente e adorava partilhar as coisas que eu sabia e que sabia que iriam ajudar outras pessoas e que tinham melhorado a minha vida e que iriam melhorar a vida de outras pessoas também. Só que lá está, haviam vozes que se iam intrometendo, de género, isto não está num bom nível, se queres crescer isto, tu vais ter que fazer muito melhor, tu vais ter que dar muito mais, diretos não é suficiente, tens que gravar cursos, tu não és assim tão boa, as pessoas merecem muito mais do que isto que estás a dar. E isto levou-me a começar a gravar cursos para a comunidade, levou-me a comprar câmaras, levou-me a comprar micros, levou-me a mudar os cenários, levou-me a estar mais estruturada nas sessões todas, só que isso ao mesmo tempo também fez com que tudo se tornasse muito mais pesado. E conforme eu fui alimentando mais este ciclo, aparentemente, não é? As minhas ações, e eu tenho a certeza, para quem está a ouvir isto, de certeza absoluta que faz sentido, não é? Claro, Rita, melhorar a câmara, melhorar o micro, melhorar as coisas faz parte da evolução. Só que chegou um momento em que esta não suficiência tornou-se tão grande que eu tive que trazer outra pessoa, que eu convidei outra pessoa para vir integrar a comunidade. Então aí foi mesmo quando, acho que foi um ponto de ruptura, porque aquilo alimentou tanto a minha insegurança, foi mesmo quase como, estás a ver, tu realmente não és suficiente para estar aqui. Tu precisas de outra pessoa e esta pessoa está a fazer melhor do que tu.
esta pessoa está a ajudar mais do que tu. Porque, entretanto, as pessoas da comunidade, obviamente, gostavam daquilo que a outra pessoa dizia também. Então aquilo foi só reforçando cada vez mais o ciclo da insuficiência em que eu já estava. Quando a minha mãe faleceu, eu não queria mais lidar com aquele problema. Então simplesmente acabei com aquela comunidade. Eu tinha imensas pessoas lá e acabei simplesmente com a comunidade. Eu disse que já não me sentia alinhada, que não estava a funcionar para mim, então eu tinha que terminar aquela comunidade. Quando na verdade, se eu olhar para trás e agora recentemente voltei ao grupo, que tínhamos o grupo de Facebook, voltei a ver os diretos, voltei a ver as partilhas, voltei a ver as pessoas e com estes novos olhos da pessoa que sou hoje, com esta nova consciência, eu consigo perceber exatamente o que é que estava a acontecer, porque eu olhei para aquilo e pensei, fogo, isto estava incrível, isto estava incrível, isto inacreditável. Então isto leva-me ao ponto central disto, que é, aquilo que eu estava a fazer já era suficiente. Só que eu, na altura, não confiava que aquilo era suficiente. Eu simplesmente não conseguia reconhecer que aquilo que estava ali era bom. Aliás, eram temas que eu, hoje em dia, mesmo depois de toda a evolução que já fiz, eram temas que eu falaria hoje. Falaria e, provavelmente, falaria quase da mesma forma. Claro que, obviamente, acrescentaria algumas coisas, porque também já vivi mais, já aprendi mais. Mas na essência, era muito aquilo. E a verdade é que este é um dos exemplos, mas isto aconteceu de várias formas, em que eu estava entusiasmada, em que eu começava algo, eu estava super entusiasmada por começar aquilo, fazia algo que era verdadeiro para mim, que eu sentia mesmo que era alinhado comigo, só que, passado pouco tempo, eu começava a duvidar, surgiam as tais vozinhas na minha cabeça, isto não é suficiente, precisas melhorar a câmera, precisas melhorar isto, precisas melhorar aquilo. Eu tentava melhorar, eu ajustava e fazia muito sentido, não é? Isto é muito lógico. Claro, Rita, melhorar, obviamente. Parece mesmo muito lógico. Só que depois perdia a essência e acabava por abandonar. Acabava por se tornar algo completamente desalinhado daquilo que eu criei inicialmente. E isto aconteceu nas dietas, aconteceu no meu negócio, neste caso da comunidade, aconteceu em muitas outras coisas, na forma como eu queria faturar no meu negócio, nos meus relacionamentos, de eu própria não me sentir suficiente para me dar com certas pessoas, para me relacionar com certas pessoas, e em que acabei por abandonar esses relacionamentos. Então, se tu também te estás a rever nisto de alguma forma, se tu também começas uma coisa e depois não consegues sustentar, não consegues continuar, se calhar não tens um problema de falta de disciplina. Atenção, eu era super disciplinada a fazer aquilo. Eu, todos os dias em direto, lá estava a Rita a falar durante meia hora a uma hora sobre um tema. Então não era falta de disciplina, de facto. Não era falta de motivação. Não era falta de compromisso também. Na verdade era um padrão, e é um padrão, que está a correr por trás deste ciclo, não é? Um padrão de insuficiência, de eu achar que não sou suficiente, que aquilo que faço não é suficiente, que as pessoas merecem melhor e que isso começa a se infiltrar de tal forma nas coisas que nós fazemos que acaba por terminar em abandono, em ok, isto é para acabar. Aquilo que eu estou a fazer agora, em termos de negócio, se eu olhar para trás, não é melhor do que aquilo que eu fazia. Aquilo que eu estou a fazer agora é verdadeiro, continua a ser verdadeiro, só que eu agora não vou abandonar aquilo que é verdadeiro para mim. Até porque esta consciência, a consciência deste meu ciclo, de saber que este ciclo estava a correr, saber porquê que este ciclo estava a correr e onde é que estava a correr, de que formas é que isto aparecia na minha vida, esta consciência, depois da integração toda que fiz também com esta consciência e saber de onde é que tudo isto veio, a raiz disto tudo, faz com que eu hoje tome decisões diferentes. Eu, em vez de abandonar, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para dentro, tenho que perceber de onde é que isto vem. Aliás, isto é um método de liderança interna que eu e a Joana ensinamos dentro do programa de liderança interna aplicada à vida real, do programa do Assume o Comando da Tua Vida, e também explico isto no workshop O Ciclo Invisível. Se quiseres, o link está aqui abaixo na descrição, é completamente gratuito e explico tudo por lá. Mas isto para te dizer que hoje em dia, sabendo disto, eu consigo tomar também melhores decisões. E são essas decisões que me vão fazer sustentar, continuar, em vez de abandonar. São as decisões que vêm deste lugar interno de confiança em mim mesma, de saber que aquilo que eu estou a fazer é suficiente, de garantir a mim mesma que é suficiente, que fazem que depois eu realmente continue e sustente aquilo que é verdadeiro para mim. Sem me estar a autossabotar em formas muito subtis,
de forma a que depois eu acabe por abandonar. Não. Então, se há algo na tua vida que tu achas que está a funcionar, mas que tu começas a achar que não é suficiente, se estás a tentar mudar alguma coisa na tua vida, alguma área da tua vida, e estás a começar a pensar, se calhar preciso fazer outra coisa, se calhar preciso fazer mais, se calhar preciso fazer isto melhor, tenta perceber de que lugar interno é que tu estás a tomar essa decisão. Será que é este lugar interno da insuficiência? De que não acreditas que aquilo que estás a fazer é realmente suficiente para teres o resultado que tu queres? Se calhar tu não precisas mesmo de mudar nada. A única coisa que tu precisas é de ficar, de não te abandonar. Talvez seja só isto. Se isto faz sentido, como eu já te disse atrás, eu tenho um workshop gratuito onde explico melhor mais sobre este ciclo, sobre como é que saímos deste ciclo. O link está aqui abaixo na descrição. Tudo aquilo que falo no workshop é exatamente aquilo que eu aplico na minha vida todos os dias e que me fazem ver estas coisas que venho aqui partilhar contigo também, que me fazem tomar decisões diferentes, que me fazem levar a resultados realmente diferentes. Mas mais do que isso, que me fazem ter a leveza, a tranquilidade, saber que um dia mau não vai fazer com que eu, enfim, abandone tudo aquilo que estou a fazer. Que o facto de eu ter tomado decisões no passado que não eram assim tão alinhadas, com base na insuficiência, por exemplo, não vão impactar aquilo que eu quero construir daqui para a frente. Então, se estás mesmo pronta para começares a sair desses ciclos também, vê o workshop, eu tenho a certeza absoluta que vai ser muito, muito útil para ti. Espero que este vídeo te seja útil e se há alguma coisa que podes levar daqui é mesmo isto. Talvez não seja a hora de acabares com aquilo que estás a fazer. Talvez seja só hora de ficares, de olhares para aquilo que estás a fazer e saberes dentro de ti que é suficiente. Espero que este vídeo tenha sido muito útil e vemo-nos no próximo vídeo.